Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Antes da história, atenção. Tá vendo esse kit maravilhoso com o irresistível perfume Florata delicioso, mais o creme hidratante corporal que você está mostrando? Pois ele vai ser sorteado na sexta-feira que vem e poderá ser seu. Basta você se inscrever no canal, dar o seu like e acompanhar o vídeo até o final. E se você for a sorteada, vai receber esse presentão em casa, sem nenhum custo. Tá afim? Então se inscreva no canal, dê o seu like, comente e acompanhe a história até o fim. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha acabado de chegar ao ponto. Dificilmente eu tomava ônibus, mas como o meu carro estava no mecânico, não me restou outra alternativa. Além de mim, também havia um rapaz ali, ele estava conversando com alguém ao celular. Talvez com a namorada, talvez com a esposa. Foi o que eu deduzi pelo tom da conversa. E pelo jeito, o diálogo não estava sendo muito agradável. A certa altura, ele falou: "Não faz assim, meu bem. Espera pelo menos eu chegar aí para a gente conversar pessoalmente. Eu sei, mas eu não tive culpa. O que você quer que eu faça?" Olha, eu nunca fui indiscreta. Sabe, nunca fui de ficar prestando atenção em conversa dos outros, principalmente gente que eu não conheço, mas é que não tinha como não escutar. Sabe? Não deu para não ouvir, até porque ele falava num tom relativamente alto. Estava visivelmente alterado, nervoso, tanto que de repente falou em tom de súplica: "Você vai mesmo jogar fora todos esses anos que a gente passou juntos? Olha, pensa bem para depois não se arrepender. Mas eu já te expliquei, não foi culpa minha, não faz assim. Por favor, Priscila, pensa melhor. Espera eu chegar aí para a gente conversar." Priscila! Provavelmente ela tinha desligado o telefone na cara dele. Olha, eu fiquei morrendo de pena porque, embora sem conhecer a pessoa, deu para sentir, naqueles poucos minutos de conversa, que ele estava passando por uma situação tão delicada, estava sofrendo tanto, estava tão nervoso. Além do mais, eu acho que me senti mais solidária com ele porque também, e não fazia muito tempo, havia passado por uma situação semelhante. Tinha sido dispensada por um namorado de quem gostava muito e daquele mesmo jeito, por telefone. O cara não teve a decência nem de explicar por que estava terminando. Simplesmente me ligou e acabou com tudo. Olha, eu já estava até vendo a hora que aquele rapaz ia começar a chorar. Tamanha era a sua angústia. Você percebe quando a pessoa está descontrolada. Depois que ela desligou, ele começou a ligar de volta sem parar. Ligava, mas pelo jeito ela tinha desligado o aparelho. Dava para ver no rosto dele o tamanho do desespero, da angústia. Ele estava nervoso demais, a certa altura, até com medo de que ele tivesse um ataque. Eu resolvi me aproximar. "Tá tudo bem com você?" Olha, foi só então que ele pareceu perceber que tinha mais alguém ali no ponto. "Como?" "Ah, sim, tá tudo bem sim, obrigado." Eu naturalmente não me convenci. "Você tem certeza?" "Olha, se você quiser, eu tenho um remedinho aqui na bolsa que é muito bom. É tipo um calmante, eu vou pegar para você." Ele ainda tentou recusar, dizendo que não precisava, mas como eu insisti, até porque era realmente uma situação para remédio. Ele realmente estava muito mal. Então, diante da minha insistência, ele acabou aceitando. Acabamos indo até uma lanchonete do outro lado da rua
na frente do ponto, onde eu pedi um copo de água e fiz com que ele tomasse o comprimido. Depois, ainda ficamos ali durante algum tempo, 3, 4 minutos conversando. O incrível é que se tratava de um rapaz tão bonito e dava para ver que também era um moço sensível, só pelo jeito de falar. Os olhos negros, a barba assim por fazer. Olha, não vou negar que apesar da situação embaraçosa, me senti atraída por ele. Depois ele chegou a confessar o que lá no fundo eu já tinha percebido, pela conversa que eu tinha ouvido. A namorada realmente tinha lhe dado fora. O motivo ele não comentou e eu naturalmente também não perguntei. Mesmo assim, confesso que fiquei muito curiosa, até porque, com tanta falta de homem disponível no mercado, eu fiquei me perguntando quem teria sido a doida que tinha dispensado um rapaz tão bonito, tão sensível e tão bacana quanto aquele. Depois que ele se acalmou um pouco, e realmente foi só um pouco, voltamos lá para o ponto e acabamos pegando o ônibus juntos. No fim, ainda trocamos telefones. Foi, sem dúvida, um encontro, de certa forma, agradável, apesar das circunstâncias. Não fosse aquela situação chata que ele estava vivendo, eu podia até ficar esperançosa de que aquele nosso primeiro contato provavelmente fosse render. Quem sabe ele me convidasse para sair, por exemplo? Ou então, sei lá, eu mesma poderia ligar e tomar a iniciativa. E foi exatamente isso o que fiz, já que os dias foram passando e ele não me procurou. Liguei, assim como quem não quer nada. Perguntei como ele estava, se tinha voltado com a namorada, se tinha conseguido se entender com a moça. Ele continuava visivelmente desanimado. Que nada. Meu caso com a Patrícia não tem mais jeito. Negócio é me conformar e tocar o barco, né? Não tem outro jeito. Não foi, digamos, muito elegante da minha parte, mas, olha, não dá para negar. Quando ele falou aquilo, por dentro, eu vibrei de alegria. E digo que não foi muito elegante porque não é uma coisa muito bonita. Vibrar de alegria por uma coisa que está deixando outra pessoa triste. Mas é que aquilo significava que o caminho dali para diante estava aberto. Olha, nem eu mesma consegui entender o que estava se passando comigo, porque, apesar de termos nos visto apenas aquela única vez, ele não me saiu mais do pensamento. A certa altura, perguntei o que ele ia fazer naquele final de semana. E como ele respondeu que não tinha nada programado, resolvi convidá-lo para sair e beber alguma coisa, conversar. Para minha alegria, depois de hesitar um tanto, ele acabou aceitando. E olha, foi uma noite bastante agradável. Apesar de não ter rolado nada demais. A gente, na verdade, só conversou, se conheceu melhor. Foi uma espécie de encontro de amigos, não mais do que isso. Se bem que, para dizer a verdade, eu estava esperando mais. Pelo menos um beijo. Só que acabou ficando só na conversa. Eu até compreendi. Sim, porque ele tinha acabado de sair de um relacionamento. E daquele jeito desastroso ainda por cima. Talvez ainda não estivesse pronto emocionalmente para se envolver com outra pessoa. Se bem que, segundo dizem, não tem melhor remédio para curar uma dor de amor do que um novo amor. Não é assim que fala aquele provérbio? E foi pensando nisso que eu tomei a iniciativa de propor sairmos novamente e desta vez não perdi tempo. Comecei a lhe dar uma indireta atrás da outra. Chegou uma hora que ele não teve como não se tocar. E ele acabou percebendo que aquele convite não tinha o intuito de ser apenas amiga,
mas que, na verdade, minha intenção era outra. Sabe, por mais que a pessoa esteja distraída, como era o caso dele, ainda perturbado pelo fim do relacionamento, pelo fim do namoro, e pelo jeito ele gostava muito dela, mesmo assim, não teve jeito. Chegou uma hora que ele percebeu que eu estava dando abertura. E foi aí que aconteceu o nosso primeiro beijo. Ah, meu Deus! Se fosse para descrever a minha sensação, eu poderia dizer que fui ao céu e voltei. Além de bonito, além de um rapaz sensível, bacana, o Carlos também sabia beijar como ninguém. Olha, eu me conhecia tão bem que eu soube na mesma hora que depois daquele beijo, minha vida com certeza não seria mais a mesma. E não me enganei. Realmente não foi. Aquela noite, por exemplo, acabamos passando juntos e foi maravilhoso demais. Bom, depois desse primeiro encontro, passamos a nos falar e a nos ver praticamente todos os dias, quando não pessoalmente, pelo menos uma conversa por telefone, ou então uma mensagem pelo celular, às vezes 2, 5, 10. Nessas alturas, eu já não imaginava a minha vida sem ele. Só dava o Carlos no meu pensamento. A gente se via praticamente todo final de semana. E a cada encontro, eu ia me envolvendo mais e mais. Queria estar com ele o tempo todo. Sabe aquela vontade de abraçar, de beijar, de sentir o cheiro da pessoa, de olhar para ele, ouvir a sua voz? Nessas alturas, estávamos completando quase um mês de relacionamento, um mês de namoro. Quer dizer, eu digo namoro, mas a sério mesmo, a gente nunca tinha conversado sobre o assunto. Só que para mim, sei lá, nem precisava, porque eu já me considerava sua namorada. Já tinha até alterado o meu status no Facebook, como se estivesse num relacionamento sério com alguém. Até que um dia, o celular dele tocou. Estávamos ali conversando, namorando. De repente, o telefone dele tocou. Ele pegou o aparelho na mão, deu assim uma olhadinha pro visor, fez uma cara meio estranha e olhou para mim. Só que não atendeu. Senti que ele hesitou em apertar o botão. Tanto que eu falei: "Você não vai atender, Carlos?" Ele estava visivelmente nervoso. "Não sei, acho que não." "Ué, por quê? Quem é?" Ele não respondeu. Continuou me olhando daquele jeito estranho. E o celular ali, tocando sem parar, a pessoa insistindo. Senti até um friozinho na barriga, porque um pensamento ruim passou pela minha cabeça naquele instante. Será que era a ex-namorada? Bom, pela cara que ele fez, eu até apostava que era. E com certeza, se realmente fosse ela, ele só não tinha atendido porque estava ali comigo, só podia. Deve ter ficado com receio de conversar com a mulher, estando ali na minha frente. Problema é que ele não atendeu, mas o celular não parou mais de tocar. Era uma ligação atrás da outra. Comecei a ficar nervosa. Até que a certa altura comentei: "Ô, Carlos, eu acho melhor você atender esse telefone, né? Deve ser alguma coisa importante, senão a pessoa não ia ficar insistindo tanto." E foi só então que ele finalmente atendeu. "Alô? Pois é, que não deu para atender antes." "Quando? Agora?" "Não, agora não vai dar, eu não posso." "Não pode ser amanhã?"
É. Tá bom. Tá bom então. Tá bom, eu dou um jeito. Ele falou aquilo, desligou o aparelho e aí disse, sem me olhar nos olhos: Regina, você me desculpe, mas eu acho que eu vou ter que ir embora. Embora? Mas a gente acabou de chegar. Pois é, né? Mas fazer o quê? É que pintou um problema aí e eu vou ter que resolver. Não tem outro jeito. Problema? Mas que problema, Carlos? Quem era afinal no telefone? Ah, é uma pessoa aí, você não conhece. Tá, mas quem é? Que pessoa? Já falei, você não conhece. Mas você não pode pelo menos dizer o nome da pessoa? Ele permaneceu em silêncio. De certa forma, até confirmando as minhas suspeitas. Só podia ser ela. Claro, só podia ser ela. Quem mais? Olha, a minha desconfiança foi tão grande que foi quase uma certeza. Olhei para ele ainda constrangido, sem olhar na minha cara. Você não vai me dizer que era tua ex-namorada, Carlos. Não acredito que você vai me deixar aqui sozinha para se encontrar com ela. Regina, se desculpe, mas é que eu preciso mesmo ir e é coisa urgente. Depois eu te ligo e te explico tudo, pode ser? Ele ainda perguntou se podia ser. Meu Deus, que remédio. Como se eu tivesse escolha. Olha, só eu sei como me senti quando esse homem se levantou e me deixou ali falando sozinho. Não era a primeira vez que eu via conversando com ela pelo telefone, só que nunca tinha me sentido tão inseguro. Puxa vida, bastou o infeliz estalar os dedos. Ele foi correndo, feito um cachorrinho, ver o que ela queria. Olha, me senti mal demais, arrasada demais, sabendo que enquanto eu estava ali sozinha, ele estava com ela. Olha, fiquei tão arrasada que até o uísque eu bebi, coisa que nunca tinha feito na vida. Tudo para curar a minha dor de cotovelo. Antes de dormir, eu ainda lhe mandei uma mensagem. Boa noite, meu lindo. Olha, estou morrendo de saudade, viu? Pena que você teve de ir embora hoje mais cedo, mas amanhã a gente recupera o tempo perdido. Beijos da tua Regina. Para minha tristeza, ele não respondeu. Acabei adormecendo com o celular na mão, à espera de um contato que decididamente não tinha acontecido e nem ia acontecer. Foi só no dia seguinte, domingo, que ele me ligou. Quando vi o seu nome no visor do aparelho, eu fiquei eufórica. Alô? Bom dia, meu amor, tudo bem? A resposta dele já me deixou de sobreaviso. Ô, Regina, a gente está precisando conversar. Conversar, amor? Mas sobre o quê? Sobre nós dois. Pressenti o perigo. A imagem da ex-namorada dele, cujo rosto, na verdade, eu só conhecia por fotografia do Facebook, veio à minha mente no mesmo instante. Meu Deus, será que os dois tinham se acertado de novo? Meu coração quase parou de bater quando ele falou. Sabe, Regina, você tinha razão. Ontem, quando eu atendi o telefone, eu não quis te falar porque, puxa vida, é uma coisa tão delicada, mas você tinha razão. Eu fui conversar com a Priscila. A gente conversou muito e falou do que aconteceu. Bom, eu não queria que você ficasse magoada comigo, mas é que a gente resolveu voltar. Voltar? Como assim voltar, Carlos? Voltar a namorar, Regina. Ela me pediu para reatar o namoro e eu aceitei. Você aceitou?
Mas como assim aceitou, Carlos? E eu? E a gente? Eu pensei que... Regina, seja sincera. Eu nunca escondi de você que gostava da Priscila. Eu não queria te magoar, mas eu preciso pensar um pouco em mim também, né? Na minha felicidade. Tenta entender. Olha, eu adorei todas as vezes que a gente ficou junto. Você é uma pessoa muito bacana, muito legal, só que... Enfim, é isso. Me perdoa, mas... Para resumir, ele me dispensou por telefone exatamente do jeito que a tal Priscila tinha feito com ele quando a gente se conheceu. Lá naquele ponto de ônibus. Naquele dia, ele ficou mal demais. Tanto que eu tive de dar um comprimido, um calmante para ele. Mas olha, posso garantir que foi café pequeno, perto do que me senti depois daquela ligação. Como, meu Deus, eu poderia aceitar aquela situação numa boa? Estava apaixonada. Estava e continuo. Porque apesar de já terem se passado alguns meses, ainda não consegui superar o que aconteceu. Ainda penso nesse homem 24 horas por dia. Minha rotina tem sido bisbilhotar o seu Facebook para ver o que ele anda fazendo. É através do seu perfil que eu mato a minha curiosidade. Quando tem alguma mensagem dela, por exemplo, só eu sei como me sinto. Minha vontade nessas horas é de fazer algum comentário em cima da mensagem dela. Um comentário assim, bem mal criado. Olha, só Deus sabe a raiva que eu sinto dessa mulher. Ela não tinha nada que aparecer de novo, só para tirá-lo de mim. Puxa vida, um mês depois, ela podia muito bem ter continuado lá no lugar dela, vivendo a sua vida, e me deixado ser feliz ao lado do homem que eu amo. Não foi ela que terminou? Pois então, que eu deixasse em paz para tentar refazer a sua vida ao lado de outra pessoa. Eu me esforcei tanto para fazer ele esquecer dessa mulher, tanto. Me esforcei, só que infelizmente não o consegui. Ah, como eu sofro quando lembro que enquanto estou aqui sozinha, amargando a minha solidão, ele está lá nos braços dela, sendo feliz do jeito que eu sonhava fazê-lo um dia. Meu Deus, como essa vida é ingrata. Meu Deus, como essa vida é injusta. Se era para terminar assim, por que então eu fui conhecer esse homem? A troco de quê? Só para sofrer? Fiz tanta força para curar a sua dor. E agora quem empena sou eu. Agora sou eu quem está precisando desesperadamente ser amparado. Ele, no entanto, não está nem aí para o meu sofrimento. Garanto que nem pensa mais em mim. Ele agora está lá, tratando de ser feliz com aquela outra. A mesma outra que um dia o fez chorar lágrimas de sangue. Lágrimas essas que eu enxuguei, na esperança de tê-lo só para mim. Ah, que esperança boba. Meu Deus, que tola que eu fui. Que boba que eu fui. Meu Deus, que inocente, que estúpida que eu fui. Bem feito para mim. Bem feito para mim, que agora choro só, sem ter ninguém para me consolar. Simplesmente ninguém.